Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marsalek. E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem oferecimento de Vitrine das Cores, Rápido Chapuri e Clínica de Estética Rosa de Saron. Mirley, aqui ó, estamos combinando azul, como sempre é a sintonia aqui das parceiras. Com certeza. E nossa cor aqui também vem a calhar com a nossa convidada de hoje. Quem é Mirley? Então, gente, você não pode perder o nosso bate-papo, é bem importante para você. Doutora Aline Ramalho com o tema Direito e Autismo já. Mas antes da gente ir para o intervalo comercial, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, que é a Vitrine das Cores, para você pintar a sua casa aí com estilo e sofisticação. Vitrine das Cores, a sua loja de tinta automotiva também. Fica em 2 endereços para melhor te atender, Bosque e Via Chico Mendes. Tem também Rápido Chapuri, a sua transportadora, para você que precisa trazer sua mercadoria de São Paulo a Rio Branco, com total segurança e assegurada. Você passa ali no Alto Posto Amapá, atrás do Alto Posto Amapá, e falar com o meu amigo Daniel. Nós temos também Clínica de Estética Rosa de Saron. Você, mulherada aí que precisa fazer uma drenagem linfática, massagem modeladora, remoção de sinal e limpeza de pele, eu te indico a Clínica de Estética Rosa de Saron. Agora sim, vamos para o intervalo comercial e voltamos já com o bate-papo com a doutora Aline Ramalho. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltamos ao nosso intervalo comercial e agora vamos começar a nossa entrevista. Mas antes disso, Mirley, fala um pouquinho da biografia dessa grande mulher. Então, doutora Aline Ramalho, advogada especialista em Direito da Saúde, enfermeira e coautora, tá, gente? No livro Diálogo entre Direito e Medicina, pela editora GZ. Seja bem-vinda ao Pod Lei. Olha a mãozinha para dar sorte. Seja bem-vinda, muito obrigada.
Doutora, ouvimos aí o seu currículo, né? Mas aqui no nosso programa, sempre antes de começar a nossa entrevista, a gente gosta de ouvir um pouquinho, né, da vida, da história da nossa entrevistada. Então, fala aí para o nosso telespectador quem é a Aline Ramalho. Olha só, embora você tenha lido o meu currículo, eu tenha, né, 2 formações, tenha feito pós-graduação, mas a minha maior formação e a maior missão é com a minha família, né? A Aline é mãe de um menino maravilhoso, um menino que está dentro do transtorno do espectro autista. Tenho 2 filhos, sou casada, adoro animais, né? Tenho 4 gatos e 3 cachorros. Tem mais bicho do que gente na minha casa. Sou uma pessoa que, assim, gosto muito de estudar. E o autismo realmente é um tema muito sensível para mim, porque faz parte do dia a dia, faz parte também das dificuldades que eu e meu filho enfrentamos, tanto na educação quanto na saúde. Então, eu quero agradecer muito o convite, né? Muito obrigada. E espero que você, né, que está nos assistindo, vocês saiam daqui sabendo dos seus direitos. Ótimo, olha só, a gente ouve assim a biografia, mas quando a gente escuta assim da pessoa, é muito mais sensível. E, doutora, a senhora se apaixonou com esse tema assim depois do seu filho? Exatamente. Por quê? Quando eu escutei pela primeira vez a palavra autismo, né, é um mundo novo. Eu não entendia o que era o autismo. E isso é muito comum e muito normal, porque a gente sempre acha que algumas coisas só acontecem na outra família e não acontecem na nossa. E aí eu fui estudar, né, para entender o que é o autismo e como eu poderia ajudar meu filho. Porque o autismo, ele faz parte dos transtornos, né, do desenvolvimento global, mas digamos que é invisível. Por quê? Porque muitas pessoas não apresentam as características, né, diferentes de outras deficiências, que você vê, você olha e você percebe. Então, muitas vezes, uma criança faz uma birra, né, e aí aquilo ali é normal, né? É normal. Mas, assim, quando você vê uma criança que já é maior, entre muitas aspas, fazendo uma birra, porque na verdade não é uma birra, né? As pessoas criticam. E aí eu fui entender, né, o porquê. Por que aquilo estava acontecendo Não está fazendo aquela com meu birra filho? porque quer. Exatamente, não é porque quer. E aí eu descobri um mundo muito diferente, né, daquilo que eu imaginava, né? Quando você tem um filho autista, assim, primeiro você vive uma parte do luto. Por quê? Porque não foi o filho que você idealizou. Né? Porque ninguém idealiza ter um filho com qualquer desafio. Por quê? Pelo preconceito que essa criança, que esse adulto vai sofrer. Mas depois que passa essa fase, aí você começa a entender e a lutar por um mundo melhor, né, com mais perspectivas para aquela criança. E foi isso, né, que me fez estudar e conhecer bastante o tema. Doutora, em 2012 foi feita a Lei 2.764, Lei Berenice Piana. Fala um pouquinho para a gente dessa lei. A Berenice Piana, ela é uma ativista, né, da causa do autismo. Ela tem um uma filho, mãe também? É uma mãe também, Que ela legal. tem um filho autista. E foi isso que fez com que ela fosse em busca de garantir os direitos para esse filho. Então, ela é coautora, né, da lei que levou o nome Lei Berenice Piana. Essa lei, ela veio como objetivo principal implementar, né, garantir a implementação de políticas públicas, ou seja, que os estados e que os municípios têm obrigação de fornecer e garantir o direito dos autistas. E esses direitos, eles estão na educação, na saúde, na previdência, a questão da carteirinha também foi instituído através dessa lei, a figura do mediador. Então, é uma lei que ela realmente trouxe uma mudança. Né? Ela é, digamos assim, só o fato de ter a lei garante que as pessoas vão ter acesso? Não garante. Mas existe uma lei para a gente poder obrigar, né, os estados e municípios e até entes particulares, como por exemplo casos de planos de saúde,
a cumprir a lei. Então, ela realmente transformou muito a questão do autismo, porque o que acontece? Essa lei equiparou as pessoas com autismo às pessoas com deficiência, e isso fez com que fossem garantidos direitos que antes não tinham. Por exemplo, crianças autistas, elas têm muita dificuldade sensorial, muitas vezes dificuldade no aprendizado, outras vezes precisam de provas adaptadas, precisam de um mediador, porque ela é capaz, ela aprende, só que a forma dela aprender e entender é diferente. Então, precisa de toda essa visão, né, para que a criança possa realmente ser incluída. Então, o principal objetivo, de fato, foi a inclusão das pessoas com educação, exatamente, que é uma área que a gente ainda tem. Na verdade, o Brasil, ele avançou muito, né, nesse sentido. O nosso estado avançou muito, mas ainda está muito longe de chegar no ideal. Muitas mães tinham até medo de levar os filhos, muitas vezes não entendiam, não conhecia, né, de levar os filhos para a escola, porque a maneira do comportamento, se elas não conheciam, imagine as professoras, né, as pessoas do convívio. Exatamente, e essa lei veio garantir a matrícula dessa criança em uma escola comum, desde que a criança tenha condições, lógico, porque às vezes ela é uma pessoa com autismo, mas ela tem outras doenças associadas, né? E às vezes não permite que ela frequente uma escola comum. Mas as crianças que têm essa possibilidade, não pode ser negada a ela, por exemplo, a matrícula numa escola, tanto pública quanto particular. Não existe essa história de que já tem uma criança autista, eu não posso receber teu filho. Não, isso não existe. A escola é obrigada a aceitar e a dar total condição para que essa criança aprenda, para essa criança ser incluída, para que essa criança tenha um futuro, né, uma autonomia, que ela seja inserida no mercado de trabalho. Doutora, existem graus de autismo? Como é que se dá essa classificação? Olha, como é que fala isso? Hoje em dia não se fala mais em grau, fala em nível de suporte, né? Entendi. 1, 2 e 3. E muitas vezes, pelo nível de suporte 1, as pessoas dizem assim, mas o autismo é leve. Não existe autismo leve. Para quem carrega, é muito pesado. É muito pesado porque ela tem que estar a todo tempo tentando se adaptar à realidade das outras pessoas, quando, na verdade, a escola teria que se adaptar a ela. Por exemplo, os autistas, eles têm direito às provas adaptadas. Se for detectado que ele tem dificuldade em fazer a prova que é aplicada para toda a classe, ele tem direito a uma prova adaptada. Não quer dizer que essa prova vai ser mais fácil, mas as perguntas vão ser de maior facilidade para o entendimento dele, né? Tem direito ao mediador, a figura do mediador. E muitas vezes a escola não fornece, né? Tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares. Uma outra questão também é a questão da capacitação profissional, porque existem muitos professores, né? Muitos professores, infelizmente, porque embora exista a lei, mas somos humanos, né? E como humanos somos falhos. Então existem muitos profissionais que trabalham na educação, mas que não conhecem ainda e não sabem ainda como manejar um aluno com autismo ou com qualquer outra deficiência, né? Porque a sociedade, de forma geral, ela não aceita o que é diferente. Né? Ela reluta em aceitar as diferenças, de forma geral. A senhora, como mãe de uma criança com TEA, quais são as maiores dificuldades, né, que uma mãe pode encontrar para a criança nessa parte da educação? Olha, em primeiro lugar, achar uma escola, né, que consiga atender às necessidades do filho. E quais são essas necessidades? Essa criança, ela precisa de fato ser incluída, né, na escola. Ela precisa se sentir acolhida naquela escola. Ela tem que ser entendida, por exemplo. Muitos têm a questão da sensibilidade sensorial, olfativa. O que é, né? essa sensibilidade sensorial? Sensorial é assim, por exemplo. Muitas crianças
pela sensibilidade sensorial, elas não gostam de determinados alimentos, de determinados objetos, né? Determinadas roupas. Então, por exemplo, tem as peças nas escolas, né? E muitas vezes tem a roupa que a criança tem que usar, mas ela não aceita usar aquele tecido. E nem por isso ela tem que ser excluída da peça. Então, a escola tem que pensar numa forma de incluir, adaptar, né? de adaptar em todas as atividades. O lanche, por exemplo, as escolas públicas, principalmente, fornecem um lanche, né? Então, aquela criança, muitas vezes, não come uma carne cozida, né? Uma galinha cozida. Muitas vezes ela gosta só de cores amarelas ou comida seca. Então, tudo isso tem que ser pensado. Cada caso é um caso. Cada né? caso, é por isso que é chamado espectro, porque embora o diagnóstico, né, seja único, mas cada indivíduo é diferente. Então, essa é principalmente isso. A vaga tem que ser garantida, né? E isso aí já tem um avanço grande. Doutora, mas assim, a pessoa tem que procurar um médico, um especialista, para saber de fato qual é esse nível de suporte. Após isso, que aí conseguiu identificar, preciso de uma vaga numa escola. E aí a escola, como é que faz? Não, ela fala, não tem vaga, é determinado tipo, número de vagas para essa condição. Como é que funciona na realidade? Olha, na realidade, nós temos um déficit muito grande de profissionais, porque a lei veio garantir o diagnóstico precoce. Para que tenha um diagnóstico precoce, ela precisa, né, essa criança precisa passar por um profissional, que pode ser o pediatra, o neuropediatra, né, o profissional mais indicado, o psiquiatra, porque depende da idade da criança. Muitas vezes ela não é identificada na primeira infância, é identificada muitas vezes até na adolescência. Então depende da idade dela, né, e o profissional mais indicado. E nós temos um déficit muito grande de profissionais. E para chegar a esse profissional é muito burocrático, porque ela dá entrada pela atenção primária, que são os postos de saúde, né? Aí, se o médico detectar que ela tem, né, que se ele perceber que tem uma necessidade de um médico especializado, vai para a fila da fundação. Vai para a fila da fundação. Que a gente sabe que é infinita essa fila. O que acontece? Se a criança não tem o diagnóstico, ela não pode ter acesso aos outros direitos. E o médico particular, além de ser bem caro, e dificilmente você consegue uma vaga para um atendimento. Exatamente. Qual é o especialista que atende isso aí? É o neuro? Como é que é? É o que eu te falei, né? Para as crianças, normalmente é o neuropediatra. Né? Mas, por exemplo, se o pediatra identificar que aquela criança pode ter, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, pode se enquadrar ali, ela pode já fazer um relatório para a escola, né? Para que a escola tente, porque assim, embora ela não tenha, ela precise do diagnóstico, né, para garantir os direitos que a lei propõe, mas a escola pode promover outras atividades visando a inclusão dessa criança, ela não pode se omitir. Doutora, fez bem a senhora tocar nesse assunto, porque eu tenho um caso que tem a criança que ela tem, é notório, não precisa nem o diagnóstico, você olha e você vê que a criança tem o transtorno, né? E aí iniciou as aulas agora, só que ele tem 4 anos. Precisa passar para ter um cuidador, né? Precisa passar pelo neuropediatra. E aí, como que vai fazer? Porque, que nem a doutora falou, tem uma fila de espera lá na fundação para ser atendida. E essa criança vai ficar como na escola? Pois é, exatamente. Então, a criança ela não pode ser privada, né, do direito dela à educação, independente de qualquer coisa, porque o professor ele tem, né, por obrigação de assistir. Eu sei que é difícil, muitas vezes as salas lotadas, né? Mas ele tem por obrigação assistir aquela criança dentro das necessidades dela, mesmo sem um diagnóstico. Doutora, falamos muito de educação, mas também a saúde, porque a gente sabe que vai lá, tem esse diagnóstico, né, do nível, mas aí precisa, às vezes, de um fonoaudiólogo, de uma terapia. Isso também está bem escasso no nosso estado. Olha, infelizmente, tanto na rede pública quanto particular, é bem difícil o acesso
a equipe multiprofissional, porque olha só, primeiro passo, né? Embora a lei tenha vindo garantir, né, o acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento multiprofissional, às medicações que são fornecidas também pela rede pública, no entanto, é insuficiente. Existe um grande número de pessoas dentro do espectro que têm diagnóstico, mas que não conseguem fazer nenhum tipo de terapia, né? Principalmente SUS. Embora existam, né, os centros que o município, que o Estado fornece, mas é insuficiente. Nós temos poucos profissionais para uma demanda muito grande, né? Então é insuficiente. Se a nossa situação, isso nós estamos falando da capital, né? No interior, tem crianças que não têm e provavelmente não vão ter a possibilidade de ter um diagnóstico. Infelizmente, é a nossa realidade, Geralmente, até porque a nossa são médicos clínicos gerais. E aí, se dá o diagnóstico, mesmo que o médico dê o diagnóstico a essa criança, mas e as terapias? Como que ela vai ter acesso a uma equipe multiprofissional? Porque essa criança, para ela ter um desenvolvimento, né, dentro de uma forma que ela consiga se desenvolver e ser incluída na sociedade, ela precisa muitas vezes de um terapeuta ocupacional, ela precisa de um fonoaudiólogo, muitas vezes ela precisa de fisioterapia, né? E como que faz isso? São muitos Então, profissionais. assim, não basta ter a lei. Né? Não basta tem que efetivar essa lei. Tem que efetivar essa lei. Como é que efetiva a lei? Infelizmente, tem que sair do papel na realidade, doutora, né? Infelizmente é por meio das ações judiciais. Infelizmente é assim. Doutora, ação judicial, esse tema que a gente vai falar no nosso próximo bloco. Então, fica aí que já a gente volta. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltando do nosso intervalo comercial, continuando com o nosso bate-papo com a doutora Aline Ramalho sobre direito e autismo. Doutora, estávamos falando sobre processos judiciais.
Estou precisando de uma vaga na escola, não consegui. Estou precisando sim, de uma terapia para o meu filho, até mesmo um auxílio previdenciário. O que a pessoa pode fazer? Como que ela pode ingressar nisso? Olha só, ela não só deve buscar, né, o auxílio judiciário, né, entrar com uma ação judicial, como ela deve. Porque existem leis para garantir que essa criança deve estar matriculada numa escola. Então, a primeira coisa que ela tem que ter em mente, ela precisa ter o diagnóstico. Ela precisa ter o diagnóstico, ela tem que juntar todos os relatórios médicos que ela tem, os exames, né? E informar, né? E aí ela procurar ou a Defensoria ou o Ministério Público, a depender da situação, para que ela informe que aquela criança está sendo privada de uma vaga na escola. Porque às vezes eles dizem assim, não, aqui não tem, mas tem na escola X, só que aquela escola X fica inviável para aquela pessoa aí. E aí não, ela tem que ser matriculada numa área de abrangência ali de onde ela mora. Ela pode procurar. Os auxílios previdenciários também dependem muito, né, da renda familiar. Então, ela tem que comprovar a renda familiar dela. Tem que ter o seu CAD único. Tem que ser o CAD único, né? Ela tem que ter o cartão do SUS. Tudo isso ela tem que ter. Se ela quer, por exemplo, se ela quer ela está precisando, um exemplo, ela foi encaminhada para a Fundação Hospitalar para consulta com o neuropediatra. O filho dela apresenta crises, o filho dela tá se automutilando, se cortando, né? E aí ela não consegue nem viver direito por causa dessa criança, porque ela não consegue fazer mais nada. Ela pode muito bem entrar com uma ação judicial para garantir o atendimento dessa criança, agilizar. Se na rede pública não pode, essa criança vai ter que ser atendida por um particular. Mas ela precisa de atendimento. Todos os casos, vai entrar com uma ação judicial e vai dar certo? Não, gente, não é assim. Para que uma criança seja atendida, né, o Estado, por meio de uma ação judicial, seja o Estado obrigado a pagar, né, um profissional particular, você tem que comprovar a necessidade real dessa criança. Digamos que teria que se enquadrar numa espécie de urgência. Né? Como eu falei, são aquelas crianças que estão realmente sofrendo grandes prejuízos pela falta do diagnóstico. Então, essas crianças, sim, são candidatas, né, a entrar com uma ação judicial e ter sucesso na demanda. Porque assim, embora exista a lei que veio para garantir a saúde, a educação, a inclusão, políticas sociais, a gente sabe que no dia a dia não é assim. A gente sabe que no dia a dia a mãe, né, a família, ela tem que lutar ali todo dia para garantir que o filho dela está sendo realmente incluído e está usufruindo dos direitos que tem. Na verdade, já tem a lei, deveria fazer uma lei para ter celeridade no atendimento, principalmente prioridade para eles, né? Mas já existe a nessa prioridade. própria Mas não lei, funciona, existe, mas não funciona. Exatamente, mas não por funciona. quê? Porque é uma demanda muito grande para poucos profissionais. E isso não é um problema só do nosso estado. Por exemplo, terapeutas ocupacionais, temos pouquíssimos no Brasil. Né? Doutora, e aí, só um pouquinho, e aí em relação, a gente está falando muito do SUS, mas, por exemplo, em relação aos planos de saúde, qual a maior dificuldade das famílias? Garantir que seus filhos tenham acesso ao tratamento multidisciplinar adequado, né? O número de horas que cumpre, embora exista a lei que diga que não pode reduzir, nem regular, nem diminuir a carga horária das terapias, mas os planos de saúde não cumprem. Não cumprem, né? Isso reduz. Então, assim, é uma luta diária da família. doutora, a senhora que é uma estudiosa do assunto, muitas pessoas se perguntam, né, por que hoje em dia a gente consegue ver tantos casos, né, identificados, né, de pessoas com autismo? Antigamente não tinha, era menos casos, hoje em dia mais diagnosticadas. A senhora... Eu acredito que seja devido ao avanço da própria medicina, ao estudo, né, do autismo, que ele vem sendo bastante estudado, muitos profissionais se dedicando a conhecer profundamente o autismo e pela questão do diagnóstico precoce. Então,
Então, assim, existem muitas crianças que conseguem ter o diagnóstico precoce. Doutora, assim como tem muitos adultos que não tiveram o diagnóstico, E e hoje em dia a gente, né, e não você- se identificando. E você sabia que muitas vezes esses adultos são diagnosticados quando eles procuram o profissional para diagnosticar o filho. Eu tenho uma Sim, amiga que foi assim, ela falou, gente, eu sou autista também, minha filha eu descobri. Porque aí na investigação acaba que, assim, alguém, né, deve ser, porque tem um fundo genético, Entendi. né? Tem alguém na família, normalmente, muitas vezes, é um pai que sempre foi tido assim como tímido ou hiperativo, não sei o quê, e às vezes, né, e aí ele tem o autismo e tem outros, tem o TDAH, por exemplo, também, e aí passou como um TDAH, mas não chegou no diagnóstico do autismo, porque existe essa dificuldade, né? Doutora, vamos falar dessas lutas e desafios, principalmente da família com pessoas que têm o TEA. Uhum. É que a senhora, né, a prova viva diz, quais são esses desafios maiores? Olha, além dos desafios para garantir os direitos, as famílias, né, porque que tem uma criança com transtorno do espectro autista, do autismo, elas sofrem muito. Por quê? Essas crianças são vítimas de preconceito. Esses pais acabam se isolando muitas vezes. Existe um índice de suicídio enorme, né, em famílias. Essas mães muitas vezes são abandonadas pelos seus parceiros porque não querem. A depender do nível de suporte, realmente é muito complicado, né, porque ela não pode ir para todos os lugares. As pessoas, mesmo a família, acaba se afastando porque não consegue lidar com aquela Tem criança. mães que precisam estar 24 horas cuidando. Deixam de trabalhar, elas saem do mercado de trabalho por conta disso. Então são desafios muito grandes. Eu mesma, sou enfermeira, né? E aí eu fiz direito depois e eu demorei muito para começar a atuar, porque eu precisava muito ficar perto do meu filho. Ele precisava muito de mim. Então eu me anulei, né, entre aspas, profissionalmente por muitos anos. E aí agora não, agora dá, porque ele já é um adolescente, ele já não depende mais de mim. E assim, os pais também precisam entender que quanto mais cedo o diagnóstico, mais possibilidades daquela criança se desenvolver, ser independente e ter autonomia. É o negacionismo, né, doutora? Tem muitos Exatamente. pais que não aceitam, não buscam, isso A só primeira prejudica. coisa é aceitar o diagnóstico. Porque quando você aceita o diagnóstico, né, você consegue lidar, embora seja difícil, com o preconceito das outras pessoas. Porque se a família não aceita, quem vai aceitar? Né? Então, é primordial que aquela criança sinta-se aceitada, aceita pela família, né? Ela sinta amparo ali naquela família. Por quê? Podem, né, os casos que são adolescentes que podem ter depressão, crises de ansiedade, e a família tem que estar muito presente. Então, negar, né, a existência de um diagnóstico, negar que o teu filho tem um autismo, atrasar esse desenvolvimento. Por exemplo, o meu filho, ele toca piano muito bem, ele canta muito bem, sabe? Ele toca de ouvido, ele gosta de músicas clássicas, né? Tá, né? Com todas as dificuldades que nós passamos, porque hoje ele está na 5ª escola, né, que foi essa última escola que ele vai concluir o ensino médio, que é a escola que eu mais me senti acolhida como mãe de uma pessoa, né, que tem vários desafios. Uma outra coisa que eu quero falar, que também assim, é muito importante, que bem atual. Por exemplo, hoje existe uma lei para que as crianças, né, as pessoas não usem celulares dentro mas essa própria lei, ela garante que as pessoas que têm algum diagnóstico, né, e que elas precisem desse aparelho, elas podem ficar. Precisam da tela. Exatamente. Né? Por exemplo, o meu filho, o hiperfoco dele é a música. Então ele se autorregula com a música. Então ele vai para a aula e ele fica com fone de ouvido, que é uma forma de autorregulação. Então, tudo isso, quando você tem um diagnóstico, que você começa a compreender, eu não digo que fica mais fácil, mas fica menos doloroso, né? E você entende as necessidades do seu filho.
Você não precisa mais estar batendo de frente com ele, porque você acha muitas vezes que ele é preguiçoso quando não é, né? Que ele tem mal criado quando não é. E você aprende a lidar com as situações e ir se adequando, porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas tu é muito mole. Não é, porque você vai se adequando e vai conduzindo de forma que ele vá fazendo aquilo que é necessário. Então, doutora, as conquistas, né, de 2012 para cá, né, que essas pessoas com TEA já conquistaram. Olha só, a maior conquista foi a visibilidade. Foi a visibilidade porque hoje pessoas com TEA, elas existem de fato. Quando elas foram equiparadas a pessoas com deficiência, isso deu muita visibilidade. Outra coisa que a gente não pode esquecer também, que tem uma contribuição imensa para a sociedade, são as associações, né, como a AFAC, a ANPAC. Então, elas colaboram muito com o desenvolvimento, com o conhecimento, com o atendimento. Elas fazem muitas vezes o papel dos entes públicos e a gente não pode deixar de citá-las, né, numa matéria assim. Então, por exemplo, os pais que procurem as associações, né, muitas vezes elas vão conseguir um atendimento. Doutora, agora vamos para as considerações finais. Você pode, né, deixar o seu recado, também falar onde as pessoas podem te encontrar, se quiser tirar alguma dúvida. Olha só, eu quero primeiro, né, agradecer novamente pelo convite, né. Nós Quero também agradecer pela audiência. Eu espero ter contribuído com vocês. Certeza. Eu espero ter passado para os pais, né, que eles devem procurar e buscar e lutar pelos direitos dos seus filhos. Que os filhos, né, que são aquilo de mais importante que a gente pode ter, mesmo os filhos com desafios, né? Eu não gosto de falar deficiência, eu gosto de falar desafios. Sim. São vários desafios. Esses filhos, eles têm direito à inclusão, eles têm direito de estar na sociedade, eles têm direito mais na frente a ter um trabalho, a ter dignidade. Então, não desistam dos seus filhos. Né? É verdade, gente, olha... Que programa especial, encantador. Tô aqui, ó, lembrando, muito doutora feliz. Janaína, que dia 2 foi o dia da conscientização em respeito ao autismo. E nós de azulzinho aqui, ó. Aqui, ó. A gente falou azul, né? O pessoal fala meu mundo azul. O mundo hoje azul. Tem outras características também. Hoje é utilizado, Sim. por que do quebra-cabeça? Né? Justamente pela diversidade, né? Sim. Que embora seja Sim. um diagnóstico único, mas todos têm suas peculiaridades. Né? E aí, quando junta, né, a gente forma um só, né, nessa luta. Aí eu quero dizer para você também que está nos assistindo, que se você tiver dúvidas, se você tem Instagram, você pode me procurar, alineRamalho.adv. Vou gostar muito da sua visita lá, tá bom? Então, gente, é isso. Mais uma vez, segue a gente lá no nosso Instagram, Pode Lei Acre, e também no nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Vai lá e se inscreve, já compartilha, deixa teu like. Eu e a doutora Janaína teremos o maior prazer em receber as mensagens de vocês lá no nosso Instagram. Deixa a tua dúvida, não é isso, doutora? É isso mesmo. Nós, qualquer coisa e qualquer dúvida, pode entrar em contato lá com a gente no nosso Pode Ler. Então, doutora, fiquem com Deus até sexta-feira que vem, que o Papai do Céu abençoar. E a mãozinha aqui, doutora Janaína. muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Até lá.